A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Estamos começando mais uma lição. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer um subsídio da Escola Bíblica Dominical, da lição de número 12, cujo tema é a urgência do discipulado. Estamos estudando o tema geral, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, cujo comentarista é o pastor Ezequias Soares, e estamos aprendendo muito acerca deste tema tão maravilhoso e tão importante para as nossas vidas. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal, porque toda semana estamos postando vídeos aqui da Escola Bíblica Dominical. Então, meus irmãos, o textuário desta lição nos diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, desta lição se encontra em Mateus capítulo 28, versículos 16 ao 20 e Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. A introdução nos diz: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão, para o bem ou para o mal. Meus irmãos, então este é o desafio que nós temos nesta oportunidade de estudar este tão importante tema, a importância do discipulado. Na verdade, é uma urgência. Na lição passada, nós estudamos o tema compromissados com a evangelização. A evangelização, o evangelismo, fazer missões, estão ligados ao discipulado. Até porque o discipulado se refere mais ao novo convertido, aquela pessoa que aceitou a fé, que se converteu ao Evangelho, ela agora vai participar desse discipulado. Nós vamos ver nesta lição que existem várias formas do discipulado. Uma das ferramentas muito importantes é exatamente a EBD, a Escola Bíblica Dominical, onde todo domingo o novo convertido, ele pode estar participando ali, aprendendo a palavra de Deus acerca de todos os assuntos. Eu, em particular, desde que eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, eu passei a frequentar a Escola Bíblica Dominical e tenho me firmado a cada dia na fé. Tem sido uma bênção para mim. E esse discipulado da EBD, ele vai seguir durante toda a minha vida. Eu quero aprender mais e mais acerca da palavra do Senhor. Existe também aquele discipulado em que o professor, o pastor, o líder vai na casa dessa pessoa lhe ensinar a palavra. Então nós vamos aprender muito com este tema. O tópico de número 1 nos diz: o que é o discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Nós temos aquela pessoa que a gente segue ela, um líder, um pastor, alguém que tem uma referência muito grande em sua vida. E esse significado de seguir quer dizer discípulo. Então, se você segue uma pessoa, um pastor, que você tem ele como grande exemplo para a sua vida, na verdade, ele está sendo o seu mestre
e você está sendo o seu discípulo. E todos nós temos que ter isso em nossa vida, meus irmãos. Nós temos que ser discípulos. Sim, devemos ter uma referência na nossa vida. Devemos ter alguém a quem seguir. É verdade, João Batista, ele tinha seus discípulos. Porque muitas pessoas dizem, não, eu só sigo a Jesus Cristo. Aqui na terra, nós temos que ter mestres também sobre as nossas vidas. O número 1 diz, o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Então, como, meus irmãos, o termo discipulado tem o significado de discípulo, nós vamos entender que Jesus ele começou a pregar o reino de Deus, chamando discípulos. Nós sabemos perfeitamente que Jesus ele chamou 12 discípulos, que eram seguidores, que eram aprendizes. Então, todo mundo precisa de um mestre. Por exemplo, Moisés tinha um aluno chamado Josué. Gideão tinha um aluno chamado Purá. Elias tinha um aluno chamado Eliseu. Jeremias tinha um discípulo chamado Baruque. Paulo tinha um discípulo chamado Timóteo. Então é natural, meus irmãos, todos nós temos que ter um mestre. Nós somos discípulos ou estamos discipulando alguém, ensinando alguém. Então isso era normal e até nos dias de hoje. O número 2 diz, a grande comissão. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar em ensinai todas as nações. Meus irmãos, aqui nós podemos perceber que antes da pessoa partir para a grande comissão, aqui nós lemos e entendemos o significado que é ir e evangelizar todas as nações. Essa é a grande comissão, evangelizar as nações. Antes disso, nós precisamos passar por um discipulado. Muitas pessoas hoje já querem partir para a grande comissão sem ter passado por um discipulado, sem frequentar a escola bíblica dominical, sem participar dos cultos de ensino. Nós precisamos, antes de pregar, precisamos aprender a palavra. Antes de ensinar, precisamos estudar a palavra do Senhor, para não sair pregando besteira por aí, para ao invés de edificar as vidas, nós venhamos escandalizar. Então veja que antes dos discípulos partirem para a grande comissão, eles tiveram durante 3 anos nesse discipulado de Jesus, porque Jesus esteve aqui na terra durante 33 anos e meio, mas ele começou a exercer o seu ministério com quase 30 anos. Então foi aproximadamente 3 anos de discipulado. Então os discípulos, antes de pregarem, eles aprenderam. Antes de ensinarem, eles se assentaram para aprender com o Mestre Jesus. Então é importante, meus irmãos, nós passarmos pelo discipulado. O número 3 vai nos dizer a educação cristã. Meus irmãos, o discipulado se ensina a palavra de Deus e são todos os assuntos, porque a educação cristã, nós aprendemos tudo o que está escrito na palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada é a fonte do discipulado. Você que vai aprender, vai participar de um discipulado, você não vai aprender histórias aleatórias ou qualquer outra história. Não, você vai aprender acerca da Bíblia Sagrada.
É por isso que ela é a fonte do discipulado. Amém, meus irmãos? E todos nós precisamos passar. Eu me lembro que quando eu me converti ao Senhor Jesus no ano de 2009, e isso me impactou muito. Eu me converti no sábado à noite. No outro dia, pela manhã, já tinha pessoas ali para me ensinar a palavra, para me discipular. E eu achei aquilo incrível, porque o novo convertido, ele está perdido. Ele não sabe absolutamente de nada. E ele precisa de uma orientação. E essa orientação é o discipulado. E no outro dia os irmãos estavam ali para me ensinar a palavra. Esse discipulado foi tão forte, meus irmãos, em minha vida, que eu me batizei em águas com 1 mês de crente. Porque depois de eu ter passado por esse discipulado maravilhoso, eu já sabia o que eu queria para a minha vida. Era aquilo mesmo. Então eu me batizei logo. Quem passa por um bom discipulado, ele já sabe o que ele quer. Quem passa por um bom discipulado, ele firma as suas raízes na fé, mais rápido do que aquele que não passa. Então isso é muito importante. Vamos aqui para o tópico de número 2. O tripé do discipulado. Palavra, comunhão e serviço. Esse é o tripé do discipulado. Palavra, comunhão e serviço. Primeiro, a palavra. Os primeiros discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, então o primeiro tripé do discipulado é a palavra de Deus. Você que quer discipular alguém, você precisa estudar a palavra. Você precisa aprender a palavra. Veja que os primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos eram mestres e os novos convertidos eram os discípulos. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então nós precisamos aí aprender a palavra de Deus. Para quê? Para que nós venhamos fazer discípulos. Porque o maior segredo não é ganhar alma. O maior segredo é fazer discípulos. Sim, a Bíblia diz assim: quem ganha alma, sábio é. Mas no original está escrito que quem ganha alma para si, sábio é. Você vai ganhar aquela pessoa para você. Ela vai ter a sua confiança. Você vai ser o mestre dela. Ela vai se espelhar em você. Você está sendo sábio, porque você está ganhando alma para si. Você se tornou agora o mestre daquela pessoa. Então precisamos aprender a palavra para que nós venhamos fazer discípulos. Jesus disse assim: ide por todo mundo pregar o evangelho. Como que você vai pregar o evangelho se você não aprendeu a palavra, não é verdade? Ensinando todas as nações. Como que você vai ensinar se você não persevera na doutrina dos apóstolos? Número 2, o segundo tripé, a comunhão. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia significa comunhão. Então, meus irmãos, outra coisa que faz parte do discipulado é a comunhão. Comunhão com os irmãos e comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque a nossa vida espiritual começa por aí. A nossa intimidade com Deus começa por aí. Primeiro na horizontal, para depois na vertical. Se você não tem comunhão com o seu irmão, automaticamente você não tem comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a nossa comunhão tem que ser com a igreja e com a Trindade. A Bíblia diz, meus irmãos, que os irmãos da igreja de Jerusalém tinham tudo em comum. Isso fala de comunhão. E no número 3, vai falar a comunhão na igreja de Jerusalém.
E eu gostaria de ler com os irmãos Atos, capítulo 2, versículo de número 44. Veja a comunhão daqueles irmãos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Meus irmãos, era uma comunhão tão forte que eles tinham tudo em comum. Se uma pessoa tivesse 2 túnicas e o irmão não tivesse nenhuma, ele pegava aquela que estava sobrando e repartia com ela. Se na sua casa tivesse um saco de arroz e na casa do irmão não tivesse nenhuma, ele partia esse saco de arroz no meio e repartia com o irmão. Era uma comunhão muito grande. E é isso que tem que acontecer nas nossas vidas. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. Ou seja, eles tinham a mesma inclinação. Alma, que é a sede das nossas emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Eles tinham tudo em comum. Eles tinham um só objetivo. Hoje o que a gente vê é que os irmãos estão separados. Cada um pensa de uma forma. Cada um tem uma inclinação diferente. E isso não deve acontecer, meus irmãos. Nós devemos ter comunhão. Número 4, serviço, que é o terceiro tripé do discipulado. Meus irmãos, nós fomos chamados para servir. Servir a igreja. Você tem que estar disponível para isso. A qualquer momento, você está disposto para servir os irmãos. O serviço faz parte do discipulado. Tem um irmão que é novo convertido, você tem que estar disponível para ir lá, visitar ele, ensinar ele a palavra de Deus. O serviço faz parte do discipulado. O crente que não quer trabalhar para Deus nunca vai ser um mestre. Então, meus irmãos, o serviço também faz parte do discipulado. Tópico de número 3. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. Número 1. O crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Meus irmãos, conforme nós lemos aqui, acerca do crescimento espiritual, porque é exatamente isso que acontece na vida daquele que recebe o discipulado. Ele vai crescer espiritualmente, tanto na graça quanto no conhecimento, porque foi isso que Jesus disse. Ele disse que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Um cristão que passa pelo discipulado, ele cresce. Existe aquele discipulado que a pessoa vai batizar em águas, ela tem que passar por ele, para aprender, para saber mais. Mas existe o outro discipulado que vai ensinar a palavra de Deus ao novo convertido. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o novo convertido, ele é uma presa muito fácil para o falso profeta. Ele é uma presa muito fácil para cair em heresias. E o que mais tem nas internets hoje é isso. É por isso que nós precisamos. O tema é a urgência do discipulado. É por isso que nós precisamos ensinar, discipular os novos convertidos. Porque hoje em dia todo mundo tem um celular na mão e pode acessar a internet. E o que mais tem de falso profeta hoje é na internet. Pessoas que não têm pastor, que não congregam, que são amargurados, estão aí na internet ensinando. Sabe por quê? Porque essas pessoas não têm moral, não têm bom testemunho, e por isso elas não têm voz na sua igreja,
e elas pegam o celular e começam a gravar vídeos, ensinando as pessoas coisas erradas. São contra o dízimo, são contra tanta coisa. Eles não creem mais que você precisa congregar. Eles não creem mais na volta do Senhor Jesus. Eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. É por isso que nós precisamos da urgência do discipulado, porque os falsos profetas estão atacando muitas pessoas. Sim, meus irmãos. E esse tema é muito importante. A urgência do discipulado. Número 2. O crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, também o crescimento numérico. Isto é, um crescimento qualitativo e quantitativo. Um crescimento em números e também um crescimento em qualidade. Isso é muito importante. A Bíblia diz que quando Pedro abriu a sua boca para pregar, em Atos capítulo 2, quase 3.000 almas se converteram. Um crescimento quantitativo. E a Bíblia diz que eles começaram a ensinar a palavra. E todos aqueles novos convertidos estavam firmes na palavra. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Um crescimento qualitativo. Um crescimento de qualidade. Então era uma igreja que crescia em números e também em qualidade. Porque a igreja que passa por um bom discipulado, acontece isso. Ela cresce. É só crescimento, meus irmãos. Crescimento espiritual. Porque o que mais existe hoje aí é inchaço. A igreja está inchada. Basta ele fazer uma campanha, vai aparecer um monte de gente. Inchaço. Essa igreja não tem discipulado. É uma vergonha você ver hoje igreja com o nome da Assembleia de Deus que não tem escola bíblica dominical. Eu fico envergonhado quando eu vejo que aquela igreja, Assembleia de Deus, não tem escola bíblica dominical, que é um discipulado para toda a vida. Discipula o velho, discipula o idoso, ou seja, o jovem, discipula a criança, todas as faixas etárias. A escola bíblica dominical. Nós precisamos, meus irmãos, dessa urgência do discipulado. Número 3. O exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Qual é o exemplo, meus irmãos, desta igreja? O público da igreja de Antioquia era gentil. Era conhecido como grego. Ou seja, eram novos convertidos. Logo, eles precisavam de um discipulado. E os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Atos, capítulo 11, versículo de número 22. Então, meus irmãos, veja aqui o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Os gentios, que são os não-judeus, começaram a se converter ao evangelho. Agora eles precisavam aprender a palavra de Deus. Então, a igreja de Jerusalém enviou Barnabé para esse propósito. Por quê? Barnabé era mestre. Barnabé conhecia a palavra. E ele ainda, meus irmãos, chamou mais uma pessoa para ajudar nessa questão. Chamou a Saulo. Atos capítulo 11, versículo de número 25. E assim, meus irmãos, eles discipularam aquela igreja durante muito tempo. E foi uma igreja abençoada. Então vamos nos despertar para esse tema tão importante, para o discipulado. Amém? Para que vidas sejam edificadas, sejam consoladas e exortadas. Que Deus abençoe a todos vocês. Se você gostou desta videoaula, deixe o seu like e compartilhe nos grupos também, em nome de Jesus.